Estamos aqui em 2018. Estamos aqui. Ou 19 já, né? Não importa o ano que você está assistindo. Exatamente. Agora é 18. Agora é 18. Agora é 18. E essa mensagem chegou pra gente. Agora é 18, agora é 19, cara. Esse episódio vai passar no que vem? Fala assim, ó. Agora é 19, o Zac escolhe. Ah, tá. Vai. Viu? Então, beleza. Então tá bom. A ideia foi boa. Por que data o episódio? Tá bom. Apaga tudo aí. Século XXI. Tá bom assim? Ou você acha que no século XXIII vai estar defasado? Não, porque aí precisa marcar o... Aí precisa da data. Precisa da data. Os caras lá do 23 entender como é que a gente falava. Muito bem. Estamos de volta, Júnior, para a sexta temporada do Hiperlinkados. Sexta temporada, é isso, Diego? Sexta temporada, Júnior. Olha, você acredita nisso? Sexta temporada. Sexta. Estamos aqui... É temporada, não é episódio. Não. Sexta temporada. E estamos aqui nesta temporada para continuar naquele caminho que a gente esteve todas as 6 temporadas, que é estudando a Bíblia. Ok, é para isso que a gente está aqui. E conversar. E por que muda a temporada? O que muda de temporada? Muda que às vezes a gente puxa um tema diferente e tal, mas no fundo a temporada acontece no semestre do ano aí. Ok, só, Diego, não cabe na sexta temporada explicar o nome do programa de novo? Cabe. Não cabe? Porque Cabe. explicamos no episódio 1 da primeira temporada. Eu acho muito importante isso, porque o pessoal às vezes pergunta pra gente. Não, às vezes, no caso, sempre. Sempre. É verdade. Primeiro, soletrando. Soletrando. Hiperlinkados. Com K. Com K. Ok. Exatamente. Porque link é uma palavra americana, não tem como ser de outro jeito. Ok. Qual a palavra? É link. 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 E O hiper é porque é muito. hiper, É porque é poderoso, é isso? o hiper também né? Mas... Então. Hiperlinkado, por que, Júnior, que é hiperlinkado? O povo acha que hiperlinkado é porque nós somos os poderosos. Que isso? De hiper. De Hiperpoder. Não é isso? Não é isso que é? Não é isso? Na verdade, o povo chama de programa de várias coisas. De conectados, de hipermercado, de... Hipermercado é bom, hein? Hipermercado é bom. Muito bom. Super conectados. Super, porque é hiper super. Eu já ouvi super Mega. conectados e tal. A gente sempre ouve os nomes. Então tá hiperlinkado aí, mas tem um motivo por que é hiperlinkado. E o motivo é porque, Júnior, a gente acredita que as coisas da Bíblia, que a gente vai estudando aqui, elas estão sempre ligadas a outras coisas em outros lugares da Bíblia. Isso, e o hiper entra onde? Porque é muito. Não, é porque é uma palavra aí da internet, das internet. É isso. Né? É isso. Nós estamos na internet desde quando era mato. Desde isso. Né? E aí, hiperlinkado é porque você é um link especial, quando você clica vai direto para outra coisa. É a palavrinha azul, quando você entra aí, tem uma palavrinha grifada em azul, aquela palavrinha chama hiperlink. Isso, exatamente. E a Bíblia é toda assim. E quando você clica no hiperlink, ele manda mais informações para outro lugar. Sim. E a Bíblia é assim, você lê um texto aqui e você tem que juntar esse texto, juntar as histórias. Juntar as histórias, Diego. Olha, Júnior. As histórias estão Tudo a ver com linkadas. esta temporada e Tudo com este a ver primeiro episódio. com essa temporada. Então você tem uma história que você lê num livro e você fala, tá aqui essa história bonita. Se você é da igreja desde pequenininho, como é que a gente estuda a Bíblia pequenininho? Com as historinhas. Com as historinhas. Com as historinhas. É verdade, as historinhas. Então tem as historinhas, Sansão e Dalila, né? Tem as historinhas. Isso. Davi e Golias, os exatamente. nominhos já vêm. Exato. Os nominhos já vêm assim. Já vem pronto, já vem né? prontos. Davi e Golias. Aí corre o risco de você achar que as historinhas são isso, elas são ali. E pronto, terminou, começo, meio e fim da historinha. Porque quando você começa a contar as histórias da Bíblia, quando você conta uma história, né? Aí você conta aquele pedaço, aquela cena ali, pá. Aí daqui a pouco vem outra pessoa e conta outra história, pá. Aí vem outra e conta outra história, pá. E a gente tem a tendência a achar que são Soltos. soltos. Só que o Hiperlinkados vem aqui há 6 temporadas mostrar que as coisas estão todas linkadas na Bíblia. Estão amarradas. Estão amarradas. Estão amarradas. E especialmente esta temporada, a gente vai fazer um negócio, João,
que é uma vontade que a gente tem há muito tempo, Aham. né? Chegou a hora da gente Chegou, vamos encarar. fazer, estamos aqui. É um desafio. Estamos aqui. É um desafio para nós, a gente quer que você acompanhe esse desafio, participe com a gente desse desafio. E o desafio é da gente fazer uma leitura da Bíblia que a gente vai entendendo e compreendendo as verdades principais, as verdades chaves para a nossa vida no tempo que a gente está hoje. Mas não é isso que a gente já faz todo dia? É. Só que a gente faz de maneira assim. A gente vai sorteando, né? Uhum. Um dia a gente está aqui e fala de Paulo, de Atos, outro dia a gente vem e fala de Sansão, outro dia a gente vem e fala de Jó, né? A gente até faz algumas séries para Sim, emendar. para emendar, Para exatamente. emendar. Na verdade, o que o Diego está dizendo é o seguinte: a gente crê que as histórias da Bíblia, elas estão conectadas, elas não estão soltas, elas estão ali para um propósito. Qual o propósito? A Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito, aquilo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo que está na Bíblia, todas as histórias contadas, o jeito que eles viviam, o jeito que o povo de Israel vivia, apontava para um grande desfecho. É uma grande narrativa que aponta para Cristo. Então, peraí, o que você está dizendo é que tudo isso aqui, que tem um monte de história aqui dentro, tem um monte, certo? Sim. Essa aqui tem até, ó, você consegue ver aí, ó, tem até as marcações aqui dos Para você achar capítulos, né? É isso. Cheio de livro aqui dentro, cheio de capítulos e tal, então, e tem várias histórias aqui. E você está dizendo que isso tudo aqui tem uma... Elas não estão soltas. Elas não estão soltas. Não estão soltas. Não estão soltas? Não estão soltas. A história de Davi, a história de Sansão, a história de Elias, elas não estão soltas. Não é nem só as histórias. O jeito que eles viviam, a cultura que eles participavam, o jeito que eles estavam vivendo, o dia a dia deles mesmo, Sim. a política, a sociedade, como era constituído o povo de Israel, e os inimigos e tal, o povo em volta, Deus vai pegar isso. Aí que tá. Deus vai pegar isso e usar para apontar para Jesus Cristo. E criar uma grande história que vai apontar para isso. Então, é disso que se trata a Bíblia. A Bíblia fala de Cristo. É que a gente tem a tendência, Júnior, de acreditar que porque foram autores diferentes, e são livros diferentes, escritos em tempos diferentes, que, na verdade, isso aqui tem uma ligação muito tênue lá dentro, assim, porque todos adoram o mesmo Deus, né? Essa é a ligação. Mas que não tem intencionalidade no todo. A gente acha que tem intencionalidade nas partes. Sim. Mas a gente não enxerga a intencionalidade no todo. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai mostrar para você que há intencionalidade no todo, que embora 40 autores estivessem escrevendo, havia por trás uma mente divina que estava costurando nesse livro aqui uma única narrativa, uma única história. Então, Júnior, a gente precisa entender a Bíblia a partir dessa visão de que ela é uma coisa, uma história grande, mas é uma história só. E que cada parte é um pedaço dessa história. E é exatamente por isso que nós estamos começando hoje aqui o estudo bíblico do Hiperlinkados. Repete, isso precisa ser grifado. Este é o desafio, o estudo bíblico do Hiperlinkados. Nessa temporada, vamos fazer um estudo bíblico completo? Completo. Ah, completo é bom. Completo. Completo, no caso da nossa cabeça, o tamanho que a gente quer que fique, porque a palavra de Deus ela é infinita. Exatamente. Né? Exato. Ela é infinita. Você acha que a gente Completo vai é o falar- mínimo. Completo é o mínimo. Isso. Com o mínimo que dá para viver. Isso. Nós criamos um começo, meio e fim aqui. Isso. Para esse estudo, porque Pra esse. todos os estudos é assim mesmo. Então, o nome, Júnior, do estudo bíblico será A Jornada. E é o nome da série É o nome da e série. do episódio. E a gente convida você a participar, então, desta jornada pela Bíblia, para a gente ver essa grande história que Deus está contando para a gente. Por que Deus está contando a história para a gente? Deus está contando a história pelo seguinte, e já vamos citar o texto aqui, João, capítulo 15 e o versículo 15. Tá bom. João, capítulo 15, verso 15, diz o seguinte, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Olha só. Ok?
ok? Então Jesus está dizendo que ele tem a vontade de contar para a gente os planos do Pai, ou o que ele sabe do Pai, porque isso, inclusive, é um sinal de intimidade, é um sinal de relacionamento. Ele quer contar. Essa é a palavra, ele quer contar. Ele quer falar assim, ó, gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês. Então, eu vou contar para vocês o plano, todo o plano, eu vou contar. E ele faz isso através das histórias da Bíblia. Sim. Ele faz isso através da Bíblia. Você tem o texto de Amós. Vou citar outro texto. Amós, capítulo 3, verso 7. Amós 3, verso 7, diz assim, ó. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ok, então ele está avisando para a gente que Deus ele não está conspirando na história sozinho. Não. Ele está envolvendo a gente, ele está contando para a gente o que está acontecendo, quais são os planos dele, não é? Não é que está contando, o plano é esse. Sim. O plano é assim, ó, eu sou Deus, eu existo, eu vou te contar o plano. Não, e tem mais uma coisa, eu não vou fazer nada sem antes avisar que eu estou fazendo. Isso. Eu não vou fazer nada sem antes avisar que eu estou fazendo. Isso é muito grande, é muito importante. É muito importante. É muito importante. É uma relação de intimidade. De intimidade. E como é que ele faz isso? Ele faz isso através da Bíblia. Da Bíblia. Aqui cabe uma lembrança aqui, Júnior, que há 2 temporadas atrás, na 4ª temporada, a gente fez um episódio, uma série de episódios só sobre a confiabilidade da Bíblia. Da Bíblia. Aqui nessa temporada a gente não vai repetir aqueles temas, né? Mas eles já estão gravados, já estão todos no YouTube, você pode assistir a hora que você quiser a série Confiabilidade da Bíblia. Inclusive tem a Bíblia, a gente bota a Bíblia no banco dos réus. No banco dos réus. Lembra? Lembro. A gente avalia, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvidas do tipo, será que realmente Deus inspirou a Bíblia? Será que não foram os seres humanos que escreveram da cabeça deles? Será que não teve gente que alterou ao longo da história? Todas essas dúvidas já estão sanadas lá no Confiabilidade Bíblica do Hiperlinkados. Se você procurar, tem a playlist no YouTube. Você põe Hiperlinkados, Confiabilidade da Bíblia, e lá vão ter todos os episódios reunidos para te ajudar nesses pontos. Sim. Aqui a gente vai partir do princípio que você já entendeu que a Bíblia é confiável. Ok, a gente já falamos disso. Então isso aqui a gente vai partir desse princípio. Uhum. Se você ainda não confia na Bíblia, você tem que voltar nos outros episódios, certo? Isso. Porque daqui para frente nós já estamos partindo do princípio que você confia na Bíblia, que você já entendeu que isso aqui é o recado de Deus para a humanidade. E se Deus está mandando um recado para a humanidade, faz sentido que ele tenha guardado e protegido para que chegasse o recado, né? E o recado chegou. Né? O recado chegou. Você não mandaria uma mensagem sabendo que ela não vai chegar. Não, ela chegou. Se você sabe que ela não vai chegar, você não manda. Chegou. Né? Você manda uma carta. Quando o correio está em greve, você vai lá no correio e manda. Não manda. Só quando vai chegar. Só quando você sabe que vai chegar. Só quando vai chegar. Então, Deus, ele manda o recado porque ele garante que vai chegar na gente. E chegou. Estamos aqui em 2018. Estamos aqui. Chegou aqui o recado de Deus pra gente. Só dando uma pequena lembrança dos episódios de confiabilidade bíblica, né? Uhum. A gente tem cópias lá do ano 250 a.C., que diz exatamente o que diz aqui na minha Biblinha hoje, aqui do século 21. Está aqui, chegou. A mesma coisa, o mesmo conteúdo. A mesma coisa. Então a gente sabe que Deus mandou para a gente um recado. E aqui tem uma palavra muito importante que você usou no texto de Amós, que é revelar. O que é essa palavra aí? Revelar é tirar o véu, tirar a cobertura, mostrar. Estava escondido e agora eu vou te mostrar o que tem por trás. Então, a Bíblia, você já ouviu falar isso, né? A Bíblia é a revelação de Deus. É porque é nela que Deus revela as suas ideias, os seus segredos, planos, aqui, né? os seus mistérios. Não todos, mas o que ele quer revelar. Porque o segredo de Deus ele quer revelar. Eu quero contar para você. Sim. Não é assim, só para um grupo, olha, aqui só um grupo seleto que vai entender e tal. Sim. Não, é para todo mundo. Sim, para todo mundo. E graças a Deus, Júnior, que cada minuto que passa, 20 Bíblias são vendidas no mundo. Ah, é isso? É. Ó. É o livro mais vendido da história da humanidade. É o livro mais documentado da história da humanidade. Faz sentido, né? Acho que Deus mandou para chegar e está chegando. Chegou até aqui. Chegou porque ele quer revelar o seu segredo. E para que ele quer revelar? Então, Júnior, peraí. Então,
quando eu quero saber das coisas de Deus, daquilo que... Eu não quero entender a realidade de fato. E a realidade inclui as coisas de Deus, porque Deus existe. Sim. Certo? Nós também estamos partindo do princípio que Deus existe aqui. Afinal Ok. de contas, essa mensagem foi enviada por Ele. Sim. Então, Júnior, Deus faz parte da realidade. E para eu entender essa realidade, Deus, então, Ele me mostra coisas que eu não conseguiria aprender sozinho, que eu não conseguiria descobrir sozinho. Ele manda o seu recado. Então, eu não acho a verdade sobre Deus em outra fonte que não seja a revelação. E tem outro detalhe. Eu posso saber algumas coisas, mas, entendeu? Sei. A revelação é aqui. É aqui na Bíblia. É aqui. Então, se você quiser saber sobre Deus, é na Bíblia que você vai. Isso. E se você quiser saber sobre outra coisa, não é na Bíblia que você vai. Isso. Porque a Bíblia fala de Deus, Exatamente. de Cristo. Isso. Né? Se você quiser achar cura para o câncer, não tem uma receita aqui na Bíblia. Sim. Você vai ter que estudar medicina mesmo. Isso. Né? Que o próprio Deus deu capacidade para o ser humano. Aí alguém vai falar assim, não, mas a Bíblia fala de você cuidar da sua saúde e tal. Não é disso que o Júnior está falando. Não, não. Ele está falando de conhecimentos específicos de outras áreas. A Bíblia não está interessada nisso. Isso, ela não está dando resposta para tudo, todas as áreas. Ela não está se enveredando na astronomia. Não, não está. Entendeu? Isso, não está. Ela não está. Não está. Bem claro isso. Bem claro. Não está enveredando na astronomia, nem na geologia, Nem na genética, nem nada na disso. sociologia, que até de humanas. Sim. Não está dando a solução para isso. Ela está mostrando quem é Cristo. É claro que tem coisa aqui que falam de sociologia, tem coisa aqui que falam de... Tem, mas você está entendendo? A intenção do texto, a intencionalidade disso aqui não é ser um compêndio científico. A intenção não é essa. Não é ser um compêndio de outros conhecimentos. Só há um interesse aqui, o conhecimento de Deus. Vamos ver? Olha só. João, capítulo 5, verso 39. Olha isso aí, Diego. Vamos lá. Você falou, já vamos lá aqui. João 5,39, você já abre o 1 Timóteo 3,15 aí. Vamos lá, 1 Timóteo 3,15. Eu vou no João 5,39 e você já vai no 1 Timóteo 3. É estudo bíblico, gente, não é assim? É isso aí. É estudo bíblico. O pessoal que está acostumado a estudar Bíblia já sabe o 1 Timóteo 3,15. Já sabe de cor, já sabe de cor. Então vamos lá no João 5,39. Também já sabe. Deus falou assim para os judeus lá. Deus falou assim para os judeus, ó. Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Mas vocês se esquecem que são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Ou seja, aqui está uma discussão aqui que os judeus não estavam aceitando Cristo. Sim. Né? Eles não aceitavam Cristo. Aí falaram, vocês leem tanto a Bíblia, só que vocês estão esquecendo que tudo que está escrito aí, Sim. tudo que está no passado, as festas, tudo que aconteceu, tudo que vocês fizeram, os seus rituais, tudo isso aponta para mim. Vocês estão esquecendo disso. Sim. Então, aqui está me mostrando qual é o assunto da Bíblia. Qual é o assunto? O assunto Elas testificam de Cristo. é falar dele. Esse é o assunto, não é? O verso 40 diz assim, ó, continuando. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, ó, o povo lá, eles liam a Bíblia, mas não queriam o Cristo da Bíblia. Sim. Então, aqui está me dizendo assim, ó, tudo que está aqui aponta para Cristo. Aponta para Cristo. É para você entender de Cristo. É para isso que serve. Sim. É para isso que serve. E a 2 Timóteo 3,16, Júnior, corrobora o que você acabou de falar aí, porque diz assim, ó, toda a Escritura... Toda é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem seja habilitado para toda boa obra. Sim. Link com o hiperlinkados carta de habilitação. É verdade. Tem que... Saiba mais. Saiba mais. Carta de habilitação. Vai lá que tem um hiperlinkado só sobre esse texto aí. Sim. Então, tudo que está aqui testifica de Cristo. Sim. Tudo que está aqui, Diego. Então, as histórias, elas não estão soltas. Não foram colocadas aqui para... Ah, Sansão é legal, hein? Ó,
Sansão, né? Que a gente contou aqui na temporada passada. Ah, Davi e Golias. Legal, né? Sim. Ah, O gosto dilúvio. O dilúvio. Torre de Babel. Torre de Babel. Torre de Babel. Não, elas não foram colocadas assim. A gente fica lendo como se fosse, assim, pílulas soltas. Né? E a gente tira a lição de moral de cada uma dessas cenas, e aí isso faz com que elas se isolem do todo. Certo? Entendi. Então eu pego a cena lá que Abraão mentiu. Lembra? Ele fala que A irmã, Sara era a esposa e tal. Aí pronto. Eu pego essa cena, conto essa história, trato ela e eu não estou entendendo o que ela tem a ver com o todo. O que a gente está propondo aqui na jornada é que você comece a reparar no todo e como cada peça encaixa num quebra-cabeça gigante. Vamos ao exemplo. Exemplos. Exemplo. Vamos lá. Exemplo. Deus tira o povo do Egito. Certo? Moisés tira o povo do Egito e eles vão para a Terra Prometida. Ok? Perfeito. Na Terra Prometida, quando eles chegam lá, depois de toda a história, 40 anos e tal, finalmente chegam na Terra Prometida, Deus divide a terra entre as tribos, certo? Certo. Menos a tribo de Levi, que ela vai trabalhar no santuário. As outras tribos, ele divide as terras. Sim. Divide as terras e tal. E fala agora, só que tinha gente morando na terra. Fala, agora vocês tomem as terras que eu estou dizendo aqui para vocês. E cada tribo ficou com uma parte da terra. Cada tribo ficou uma parte da terra. Podia acontecer, com o passar dos anos, uma tribo falisse, a outra tribo comprasse a terra da outra. Né? Podia acontecer de uma tribo tomar todas as terras pelos negócios, pelas negociações e tal. Aí o que Deus criou? Criou o ano do jubileu, que de 50 em 50 anos... A terra voltava para o dono original. O dono original tinha o direito de resgatar a terra, comprando-a de volta. Isso. Você pode achar que está falando de reforma agrária. Pode. Não pode achar? Pode. Jesus disse que a terra tem que ficar tudo divididinha, certinha. Isso. Até a galera que da reforma agrária pode pegar esse texto e dizer assim, Deus está com a gente. Sim. Não é? Esse é o perigo que a gente está falando aqui, de achar que a Bíblia está falando de outros assuntos. Sim. Mas a Bíblia está falando de Cristo. Ela está apontando para Cristo. Como é que isso aponta para Cristo? Como é que isso aponta para Cristo? Então você tem ali toda aquela história e tal, e você tem a pessoa que podia comprar a terra de volta no ano do jubileu, de 50 em 50 anos. Aí você tem Apocalipse 5, a gente já fez o hiperlinkado disso aqui. Sim. Né? Apocalipse 5. E o que você tem ali? Você tem Deus o Pai com a escritura de posse da terra nas mãos. E a pergunta é, quem é o resgatador e quem é digno de abrir os selos em Apocalipse 5? Sim. Ali você tem a Bíblia toda apontando e falando que é necessário alguém resgatar esse planeta, porque esse planeta foi dado para o inimigo. Isso. Quando isso acontece em Apocalipse 5, você vira a chave que aquilo que estava acontecendo lá no Antigo Testamento há muito tempo atrás... Que para eles era só vida. Para eles era só vida, era só história. Funciona assim, as leis daqui são assim. As leis daqui são assim, a cultura, a sociedade, a gente faz assim há muito tempo. Na verdade, estavam contando a história de que o ser humano está perdido e aí Deus vai tomar a terra de volta por meio do resgatador. Que é Cristo. Você entendeu? E você tem a figura do resgatador aparecendo em várias partes. Sim. Você tem Jó dizendo assim, eu sei que o meu resgatador vive. Isso. A tradução está redentor. Mas ali ele usa Goel, resgatador. Exatamente. O que pega o preço de volta. Você tem a história de Ruth. Aí você vê solto, né? Ele fala de resgatador lá. Jó fala de resgatador. Aí Ruth. Aí você tem a história de Ruth, que alguém tinha que resgatar ela, porque ela era viúva, não é? Sim. Alguém da família teria que casar com ela. Isso também fazia parte da cultura deles lá. Então, sempre tem a figura do resgatador. Palavra, Goel. Goel, o que resgata. Aquele que, ou seja, eu fui para a lama, alguma coisa deu errado, eu perdi minhas terras, perdi meu marido, não é? Perdi alguma coisa. O ser humano perdeu o Éden. O ser humano perdeu o Éden e precisa de um resgatador. Então, o dia a dia contado na Bíblia, ele está apontando para Cristo. Exatamente. O verdadeiro resgatador. Então, quando você estudar a Bíblia, é disso que se trata. Então, a gente não pode ficar usando a Bíblia para brigar com as pessoas, para dizer que eu sou melhor que elas. Não é para isso que é a Bíblia. Sim, uma outra coisa muito interessante, Júnior, tem vários exemplos desses na Bíblia, mas quando você, usando o mesmo exemplo que você deu aí, quando o povo sai do Egito, ele é resgatado do Egito, é salvo do Egito, Júnior, ele chega no Sinai e ainda não tem pacto com Deus.
Na verdade, tanto não tem pacto com Deus, que o povo que estava no Egito lá, escravo, ele já tinha até se desvencilhado um pouco da relação com Deus. Era um negócio mais distante, Deus de Isaac, Jacó, né? Um negócio assim meio distante. Eles já estavam já com os hábitos locais, tanto que isso deu muito problema no caminho, né? E ali Deus vai e faz uma aliança com eles, só que ele faz aliança com eles depois que ele resgatou. Que é a mesma coisa que acontece quando Jesus vem. Jesus vem, morre primeiro, resgata primeiro para depois fazer uma aliança com a gente. Tá tudo ligado. Se você ler os 10 mandamentos, primeiro eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Primeiro ele resgata para depois falar dos 10 mandamentos. Exatamente. Depois ele faz a aliança. Tá tudo ali. Primeiro ele manda Abraão sair. Vai, Abraão. Sai da tua casa, da tua parentela, vai lá que eu vou te dar uma grande nação. Depois que ele sai é que ele faz aliança com Abraão. Lucas 24, verso 27, diz assim, Diego. Vamos lá. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, Jesus expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Que a seu respeito estava onde? Em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. A Escritura inteira é uma história só. Então, Júnior, nesse texto aqui você vê claramente que Jesus ele chega para os discípulos e ele aborda esses discípulos com a Bíblia. E ele usa a Bíblia, a própria Bíblia, para mostrar a sua própria história. Não, e ele diz que a sua própria história está em todas as Escrituras. Está dizendo, gente, tudo que está escrito, está escrito de mim. A palavra todas quem usa é ele. É ele fala em todas as Escrituras. Sim. Assim, está aqui, todas as Escrituras estão apontando para mim, para tudo que está acontecendo comigo, com a minha história, é isso. É isso, isso aqui é uma história só. A gente tem que aprender a ler como uma história só. Porque isso aqui é a história de Cristo Jesus e como que ele cumpriu a vontade do seu Pai em resgatar o ser humano. Essa é a história que está sendo contada. É essa história que começa lá em Gênesis e vem até Apocalipse, sendo construída com vários pedacinhos de várias outras histórias que compõem essa grande história que está sendo contada na palavra. Que revela para a gente quem é o Pai e quem é o Filho. Né? Que revela para a gente quem é Deus, como que Ele veio nos salvar. Tudo isso está sendo revelado aqui. Em cada história, em cada centímetrozinho, em cada versículozinho, né? Essa história está sendo contada. E é por isso que a gente convida você a participar dessa temporada do estudo bíblico do Hiperlinkados, onde a gente vai conectar cada uma dessas histórias. Está começando a jornada.